Olá, olá pessoal, tudo bem? Então a gente está agora iniciando um novo momento e a gente vai falar um pouco mais sobre essas etapas de avaliação de estágio probatório nesse vídeo. A gente vai falar sobre as fichas, né? Vocês vão ter acesso e conhecer como são essas fichas de avaliação de estágio probatório. E a gente também vai falar sobre o processo de avaliação de estágio probatório em si, tá certo? Então, para a gente começar, vou compartilhar aqui com vocês os nossos slides, onde a gente está falando agora de etapas de avaliação. Atualmente, né, o nosso processo de avaliação de estágio probatório na universidade, ele é composto por 5 etapas, sendo que a primeira etapa, ela começa a contar a partir do momento que o servidor ele entra em exercício no seu cargo. Então, se você é um servidor que entrou em exercício no dia, um exemplo, 3 de maio de 2020, a sua primeira etapa começa a contar a partir daquela data. Cada etapa, ela tem um período de 6 meses. Então, por exemplo, 3 de maio de 2020, e quando que termina essa primeira etapa? Quando que ele vai ser avaliado? Ao final dessa etapa, né? Então, 6 meses depois seria 3 de novembro de 2020, né? Então, ali já seria o final dessa primeira etapa. E aí, de novembro de 2020 até maio de 2021 já seria a segunda etapa e assim sucessivamente. Então, cada etapa ela tem um prazo de 6 meses. A Lei 8.112, no artigo 20, ela vem dizendo o seguinte, que 4 meses antes de fim do processo de estágio probatório, será submetida a homologação da autoridade competente à avaliação de desempenho do servidor, realizada por comissão constituída para essa finalidade. Então, o estágio probatório, como a gente viu no vídeo anterior, ele é composto por 36 meses, né? E dentro da universidade, o estágio probatório ele tem 5 etapas. Mas espera, se são 5 etapas, né? E se são 36 meses, 5 vezes 6 é 30, né? Então, a quinta etapa, ela termina no 30º mês. E aí, essa que seria a sexta etapa, digamos assim, realmente acaba sendo um período, né, para que o servidor tenha ali, né, ele não é avaliado com ficha de avaliação, mas é um período para ele acompanhar o seu estágio, de repente verificar algo que não concordou e ter acesso realmente ao seu processo de forma íntegra, né? Não que ele não tenha a cada etapa, é necessário que ele tenha, tá bom? É justamente no momento do feedback e é justamente no momento de que a comissão se reúne ali, né, para dar aquele feedback para o servidor das suas notas, né? Desde ali ele já tem acesso à sua nota. E aí a Lei 8.112, ela vem dizendo nesse artigo 20, né, que 4 meses antes de finalizar esses 36 meses, a universidade ela já está apta a elaborar a portaria, o documento, né, que vai homologar a aprovação ou reprovação do estágio probatório. E aí a gente vem trazendo aqui uma observação em relação à nossa resolução 021. Ela diz lá no seu artigo 6º, a chefia imediata do servidor recém-nomeado deverá elaborar o plano de atividades em acordo com as atribuições inerentes ao cargo. E também diz no artigo 7º, a chefia imediata, o tutor e o tutorado deverão reunir-se semestralmente dentro de cada etapa de avaliação, para verificação do desempenho apresentado pelo servidor com vistas a obter o feedback do período. O que isso significa? Como a gente viu aqui nesse slide anterior, o processo de estágio probatório ele é dividido em 5 etapas, certo? Existe uma das fichas de avaliação que a gente vai conhecer daqui a pouquinho, é o plano de atividades. E o que é um plano de atividades? Como o próprio nome diz, ele é um plano, ele é um planejamento. Então, ele deve ser elaborado sempre no início de cada etapa, que é o que o nosso artigo aqui vem falando, né? E quem que elabora? É a chefia imediata, né? Ela se reúne com o tutor, elabora ali o plano de atividades e dá ao servidor ciência
do que ela está propondo para que ele desempenhe ao longo daquela etapa. Então, o plano de atividades é feito no início de cada etapa, onde a chefia imediata vai elencar quais atividades ela espera que o servidor desempenhe ao longo da etapa. E ele só vai ser finalizado, esse plano, lá no final da etapa, quando a chefia imediata vai escrever ali o parecer de desempenho do servidor. Então, ali no final ela vai dizer, o servidor foi excelente nas suas atribuições, ele cumpriu com tudo aquilo que foi acordado nesse plano, e aí sim, no final é que ele é assinado, tá bom? E comentando também o artigo 7º, né, que fala que a chefia, o tutor e o tutorado, a cada etapa, né, semestralmente, ou seja, a cada etapa, eles têm que se reunir para dar esse feedback para o servidor, né? Como a gente comentou no outro vídeo, essa reunião ela não deve ser simplesmente uma mera casualidade, né? Essa avaliação, perdão, ela não deve ser essa mera casualidade. Eu vou preencher a ficha e pronto, né? Dou ali para ele assinar. Não, porque isso foge do propósito da avaliação de estágio probatório, né? Então há essa necessidade de se reunir realmente para dar esse feedback para o servidor, tá bom? A gente trouxe aqui para vocês os modelos de fichas. Eu vou tentar clicar aqui, vamos ver se ele vai me direcionar, acho que vai. E nós vamos apresentar para vocês como que são essas fichas de estágio probatório, tá bom? Então, assim, hoje nós temos 3 modelos de ficha. 3, que é o plano de atividades, a ficha de avaliação de estágio probatório e ficha de acompanhamento de tutoria. Então, o plano que a gente estava comentando é justamente esse aqui, né? Esse aqui já é um modelo que a gente tem dentro do sistema eletrônico de informações, que é o SEI, né? Que é o que atualmente nós usamos na Universidade Federal do Amazonas. E o plano, ele vem trazendo isso. A chefia imediata vai preencher aqui esse cabeçalho, ele vai marcar qual é a etapa de acompanhamento, se é o 6º mês, se é o 12º, né? Ela vai se identificar, ela vai colocar aqui seu nome, CIAP, enfim, suas informações. Aqui, nesse ponto aqui de atividade de acompanhamento, é onde a chefia vai precisar colocar, enumerar, né, as atividades que o servidor vai desempenhar ao longo daquela etapa. E no início da etapa isso é feito, né? Então, quando está no início da etapa, a chefia preenche só essa parte do plano, tá bom? E deixa o plano ali em stand-by até o final da etapa. Quando chega o final da etapa, a chefia puxa novamente o plano e preenche esse campo parecer de desempenho, onde ela vai dar um feedback onde ela vai dar um feedback sobre o resultado, né? Das atividades que o servidor desempenhou ao longo daquela etapa. Um outro ponto também que o plano traz é justamente a chefia, em concordância com o servidor, vão marcar, né, o que eles acham daquela etapa. Olha, foi muito bom seu desempenho e de repente seria interessante você fazer um curso nesse sentido para desenvolver esse ponto que você tem que é muito positivo, né? Então, assim, sempre trazendo o servidor para perto, né? E sempre apoiando o servidor no seu desenvolvimento. E também, se esse for o caso, aí a chefia vai marcar aqui, necessita participar de ações. Vai indicar qual é a ação recomendada e vai dizer quais são os resultados que ela espera com essa capacitação. A gente tem um planejamento de cursos anual que são previstos, né? E é importante que essas ações de capacitação elas sejam ações que já estão previstas na nossa previsão de ações de capacitação que nós temos aqui na universidade. E pode acontecer também, né, da chefia ou mesmo do servidor entender que no momento não precisa, né, participar de nenhuma ação de capacitação, então ele vai simplesmente marcar aqui. O plano, 3 pessoas assinam. Quem assina o plano de atividades, né? A chefia, o tutor e o servidor avaliado, tá bom? Perdão.
A nossa outra ficha é a ficha de acompanhamento, né? Ficha de avaliação de estágio probatório. E essa ficha de avaliação de estágio probatório é uma ficha que a gente chama aqui ficha de acompanhamento, né, de estágio probatório. E é uma ficha que quem normalmente preenche é o chefe imediato, o avaliador 1 e o avaliador 2. Se for o caso de uma comissão em que o tutor exerce dois papéis, né, tanto de avaliador como de tutor, ele também vai preencher, tá bom? Então ele vai indicar aqui, né, vai marcar qual é a função dele na comissão, vai escrever o seu nome, vai identificar aqui as informações, né, dele e vai marcar de acordo com os critérios estabelecidos na Lei 8.112, né, assiduidade, disciplina, produtividade, iniciativa, responsabilidade, né? E aí ele vai marcar cada subitem desse aqui, né? Sendo que ótimo é 10 pontos. No campo de 10 pontos, ele pode simplesmente marcar um X, né? Porque a gente entende que é nota 10, porque só tem essa opção, tá bom? Mas, se ele for marcar bom, regular ou insuficiente, vocês podem ver que a nota ela varia, né? Bom varia de 7 a 9, regular varia de 5 a 6, insuficiente varia de 0 a 4 pontos. Então, nesses outros campos, é necessário que a chefia ou a pessoa que estiver preenchendo indique ou dê a nota específica. Porque ao final, quando a gente receber esses formulários, nós vamos fazer uma tabulação das notas, né, para tirar uma média final de quanto que ficou a nota daquele servidor naquela etapa, tá bom? E a nossa terceira ficha é a de acompanhamento de tutoria. Deixa eu trazer aqui um pouquinho para cá. Ai, passei demais. Vamos lá, voltar. Acompanhamento de tutoria, né? Essa ficha, ela é preenchida exclusivamente pelo tutor. Seja no caso dele exercer a função apenas de tutor, ou seja no caso dele exercer tutor e avaliador ao mesmo tempo, né? Se o tutor ele exerce esses dois papéis, como é o caso daquelas outras duas comissões diferentes, com menos pessoas, né? Que ele exerce o papel de tutor / avaliador. Então, além de preencher a ficha dando a nota, se for tutor / avaliador, ele também preenche essa. Se ele for somente tutor, ele vai preencher somente essa ficha, tá bom? Então, aí o procedimento é o mesmo. Ele vai dar aqui, vai se identificar, né? Vai identificar aqui os dados do servidor, a etapa, vai identificar ele, né, como tutor. E aqui essa ficha ela não é para dar notas. Essa ficha ela é para ele descrever a visão dele em relação ao servidor a respeito de cada um desses itens, né? Então, por exemplo, capacidade de iniciativa, o tutor vai dizer, olha, o servidor, um exemplo, ele sempre busca orientação para solucionar seus problemas e dúvidas do dia a dia. Então, ele tem essa capacidade de iniciativa, né? E aí, a respeito de cada um desses pontos, ele vai dar o parecer dele como tutor, né? O que ele observa em relação ao servidor. Tá certo? Então, essas são as nossas fichas. E a gente vai voltar aqui para os nossos slides. E onde eu parei? Aqui. Mas aí a gente vai abrir nessa próxima. Abrir certo? Abrir certo. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação de estágio probatório, né? Então a gente falou um pouquinho sobre as fichas, nós visualizamos como são essas fichas. E sabe que eu esqueci um detalhe? Eu mencionei que no plano de atividade 3 pessoas assinam o plano de atividade, né? Que é o chefe, o tutor e o servidor avaliado. As demais fichas, a chefia não precisa assinar, a não ser que ela aquela que ela também preenche dando nota, aquela ela assina, né? Então, a ficha de avaliação, onde é atribuída a nota, sempre vai assinar o avaliador e o avaliado. E a de tutoria é a mesma coisa, assina o tutor e o servidor avaliado, tá bom? O artigo 6º da nossa resolução 021 vem trazendo sobre esse plano de atividades, como a gente viu ainda agora, né? E aí a gente trouxe aqui algumas perguntas, né? Então, assim, ele fala o que é, né, o plano de atividades, né? É justamente o que a gente falou, que são as atividades que o servidor vai desenvolver durante o seu período de estágio probatório. Esse plano ele também pode ser revisto quando necessário. Quem elabora é a chefia imediata, né, em conjunto com o servidor e o tutor, e em acordo com aquelas atribuições do cargo que ele exerce. Então, por exemplo, se ele é um assistente de administração,
Ele não pode ter como atividade. Deixa eu ver se. Não sei agora, deixa eu me fugiu. Mas um exemplo, se ele é assistente de administração, ele tem que fazer atividades que são pertinentes ao cargo dele, né? Fora disso, se configura em desvio de função. Então, principalmente chefia imediata se responsabiliza por isso, né? Porque ela foi conivente, ela sabia que o servidor estava fazendo atividades que não tinham a ver com o cargo dele, né? E deu ciência nisso, né? Então, assim, eu não vou desistir desse exemplo do assistente de administração, vamos lá. Um assistente, vamos imaginar que o cargo é assistente de administração. Um assistente de administração não faz atividades que um museólogo faz, por exemplo. Consegui fazer um exemplo. Então, assim, e caso ele faça, ele está em desvio de função. Então, a gente precisa ter muita atenção e cuidado com isso, tá bom? A terceira perguntinha aqui pra gente falar um pouquinho. Quais os instrumentos utilizados como parâmetros para determinar as atribuições do cargo, né? A lei 11.091, que é a Lei da Carreira do Servidor Público Federal, ela tem um manual de descrição de cargos. Então, existe esse manual que mostra realmente, que dita quais são as atividades, né, de cada cargo, do Poder Executivo Federal, tá bom? Quando deve ser elaborado o plano de atividades, ele sempre é elaborado todo início de etapa. Virou etapa, começou a etapa, já tem que elaborar. E qual o objetivo do plano? Que é acompanhar as atividades desenvolvidas pelo servidor em estágio probatório e propor melhoria, se for o caso, né? Então, ao final da etapa, a chefia dá aquele parecer de desempenho, se ele fez tudo certinho, o que ele pode melhorar, e indica cursos ou não, dependendo de cada situação e cada caso, tá bom? Que ações de capacitações solicitar no plano de atividades? Ações com o objetivo de melhorar o desempenho, né, do servidor no setor de trabalho. E que ações serão essas? São cursos, né, de capacitação, seminários, congressos, entre outros. O que se deve realizar somente nos últimos dias da etapa de avaliação, que é aquele campo do parecer de desempenho, como a gente colocou, né? E a oitava, né, o plano de atividade será assinado quando e por quem? Né? Quem que assina o plano, como a gente falou? Nos últimos dias da etapa, quando está finalizando, assina chefia, tutor e servidor avaliado. E aí, em relação à reunião, né, como que é feita essa reunião, né, de feedback para o servidor? A gente colocou aqui algumas orientações, né? Então, por exemplo, quando você vai, se você é a chefia, se você é algum membro da comissão, né, você vai reunir, né, e sempre vai ser no final da etapa, faltando mais ou menos 15, 20 dias, você já pode propor essa reunião, né, e dar esse feedback para o servidor. A chefia imediata fornece o feedback do período, né, ao servidor em estágio probatório, considerando seu desempenho em relação ao plano de atividades. O que é feito também, né, nesse momento de reunião? O preenchimento das fichas, né, das demais fichas, tanto da chefia imediata como do avaliador 1, do avaliador 2, do tutor. Mas se eu quiser preencher antes e levar para a reunião só o feedback? Pode também, não tem nenhuma regra que proíba, né? E o que é importante aqui é o servidor ter esse feedback da maneira correta, tá bom? Deixa eu me colocar aqui para o cantinho. E o quarto item, né, é que o servidor avaliado ele manifesta-se, se julgar necessário, considerando seu desempenho em relação à plano de atividades e as notas atribuídas nas fichas de avaliação. Né? O servidor ele vai dar ciência, né, nas fichas, e caso ele não concorde, ele pode inserir, né, no processo um documento dizendo que ele não concorda e elencar os motivos, tá bom? Certo. O artigo 12 da nossa resolução 021 diz o seguinte: o período de convivência entre avaliado e avaliador não pode ser inferior a 6 meses em cada período de avaliação.
né? Então, sempre vai ser necessário esse período de convivência. Quando o convívio entre o servidor avaliado e os avaliadores foi inferior a 6 meses, que pode acontecer, né? A avaliação vai ser feita pelos avaliadores, pelas pessoas com as quais o servidor passou por mais tempo, né? Passou mais tempo junto. Então, por exemplo, houve uma mudança, alguém precisou sair, uma remoção, dentro de um período ou no momento ali de avaliação, no momento de estágio probatório do servidor avaliado. Aí a chefia propõe uma alteração de portaria, porque houve uma mudança, certo? Como há essa proposta de mudança, a gente vai avaliar quem de fato vai fazer a avaliação. Porque mesmo que haja mudança, se aquela pessoa passou mais de 90 dias com aquele servidor, ela responde por aquela avaliação, né? Então, ou se ela passou menos e se a mudança trouxer alguém que vá passar mais tempo, então tranquilo, né? Aquela pessoa é que vai avaliar, né? Então a gente sempre observa isso. Quem avalia é quem passa mais tempo com o servidor dentro daquela etapa, né? E aí a gente faz essa contagem, né, de tempo para ter certeza de quantidade de tempo e saber quem de fato responde por aquela avaliação. O artigo 13 diz o seguinte, que a CAC, que somos nós, né, Coordenação de Acompanhamento da Carreira, do DDP, a gente encaminha o processo via SEI, né, que é o sistema, e nesse processo a gente coloca todas as orientações acerca das fichas de avaliação e também os prazos para o preenchimento, né? Então, assim, nesse ponto vocês podem ficar bem tranquilos, né? Porque a CAC, ela tem essa função, né? A gente encaminha, a gente avisa pelo processo, olha, a etapa vai vencer em dia tal, as fichas já podem ser preenchidas, então a gente vai avisando tudo certinho, tá bom? O plano de atividade do servidor, a gente já colocou que ele é assinado pela chefia imediata, pelo tutor e pelo servidor avaliado. As fichas de avaliação de estágio probatório pelo avaliador e pelo avaliado, e a tutoria é a mesma coisa, assinada pelo tutor e pelo avaliado. Aí a gente colocou uma observação, que a partir da segunda etapa, o plano de atividade deverá ser preenchido junto com os formulários de avaliação. Por quê? Porque assim, imagina que você está na primeira etapa, e aí está finalizando a primeira etapa e você quer preencher as fichas e dar o feedback para o servidor, né, no final da primeira etapa. Quando você chama esse servidor para esse feedback da primeira etapa, e sabendo que já vai virar a etapa, você já pode também formular o plano da segunda etapa, porque vai estar iniciando a segunda etapa, né? Então, assim, é legal porque facilita, né, a logística, digamos assim. Uma outra observação é que todas as fichas, elas devem ser preenchidas, né, pelo SEI, devolvidas para a gente, né, para a CAC, em até 15 dias antes do término de cada etapa de avaliação, com todos os campos, né, devidamente preenchidos, com todas as assinaturas corretinhas, né, e a ciência do avaliado. Tá certo? O artigo 24 da resolução diz que o servidor em lotação provisória será avaliado pela chefia imediata do setor onde estiver lotado. Também diz que o servidor em gozo de licença médica somente será avaliado se o período que exerceu a atividade for superior a 3 meses ininterruptos ou não, né, correspondente a cada avaliação. E ao servidor em gozo de licença médica, que exercer atividade em período inferior a 3 meses, será atribuída a avaliação obtida pela média das etapas em que ocorreu a avaliação. Então, são os casos dos técnicos que, por algum motivo, tiveram algum afastamento, né? Aquele que está em lotação provisória em outra unidade, ele vai... A CAC, aqui na UFAM, eu falei unidade, né? Não. Aquele que tem lotação provisória em outra IFE, em outra universidade e tudo mais, continua sendo acompanhado pela CAC, pela UFAM, né? Só que quem vai fazer a avaliação vão ser as pessoas que estão com ele lá na outra IFE, certo? Quem tem licença médica, né, por exemplo, como diz o parágrafo 2º, somente será avaliado se ele passou pelo menos metade daquela etapa trabalhando, um pouquinho mais da metade, né, aqueles 91 dias.
Se foi mais, tipo assim, se foi metade do tempo mais um dia trabalhando e o restante licença médica, aí ainda assim vai ser avaliado. Mas se ele passou mais tempo em licença médica e menos tempo trabalhando, essa etapa ela é suprimida. E aí a gente vai tirar a média só das etapas que de fato aconteceram, né? E a mesma coisa para o servidor Não, eu repeti. É isso. Tá bom? Então, assim, pra gente fechar, né, esse vídeo, a gente falou um pouquinho hoje sobre as etapas, que são 5. A gente mostrou um pouquinho as fichas de avaliação, né, plano de atividades, ficha de avaliação do estágio probatório, ficha de acompanhamento de tutoria, quem que deve assinar, né, todos os avaliadores e avaliado devem assinar as fichas. E a gente falou um pouquinho também sobre como que é esse procedimento de avaliação de estágio probatório, as reuniões, né, quando que elas acontecem, a forma, né, que acontecem. E no nosso próximo vídeo, né, a gente vai ver um pouquinho sobre como que é feito esse cálculo da média da etapa. A gente vai ver o que acontece quando o servidor é aprovado e o que acontece quando ele é reprovado, tá bom? Então, gente, até o próximo vídeo.